Fala galerinha do nono ano, tudo bem? Tudo certo com vocês? Nessa aula de hoje vamos aprender um pouco sobre relações entre ângulos. Então vamos trabalhar relações entre ângulos. O primeiro caso que temos aqui é quanto os ângulos eles são opostos pelo vértice. Beleza, o que significa ângulos opostos pelo vértice? Imagina duas retas transversais. No caso, eu tenho a minha reta R, certo? E tem a minha outra reta S. Essas duas retas, elas se cruzam em um ponto específico, que é esse ponto V. Então, esse ponto V, eu vou falar que é o vértice dessas duas retas R e S que se cruzam nesse ponto V. Agora, veja bem, quando essas retas se cruzam, elas formam quatro ângulos, que no caso é o ângulo A, Y, B e X. E eu posso dizer o seguinte, que o ângulo A ele é oposto pelo vértice em relação ao ângulo B. Então, se A e B são opostos pelo vértice, eu posso afirmar que a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo B. O mesmo fato acontece com o meu ângulo Y e meu ângulo X. Como eles são opostos pelo vértice, eu posso dizer que meu ângulo Y ele é igual ao meu ângulo X. E aí chegamos o ângulo oposto pelo vértice, simplesmente isso. Em uma definição mais precisa, igual está aqui embaixo, ele diz: dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. O que significa congruente? Possui a mesma medida, ou seja, tem a mesma medida. Levando isso, no caso, para o GeoGebra, nós podemos fazer o seguinte, ó, vou pegar duas retas aqui, ó, duas retas. A primeira reta, selecionei essa reta qualquer e vou selecionar uma outra reta qualquer. Vou selecionar um ponto para ser o meu vértice e esse ponto ele vai estar localizado bem ali, ó, ponto H, ou seja, ele é o ponto, certo, onde essas duas retas se cruzam. E agora eu vou calcular um ângulo específico, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, FHE. Esse ângulo FHE, ele tem uma medida, no caso, que é uma medida de um ângulo alfa, de 132,03 graus. Consequentemente, o ângulo oposto que vai estar nessa região aqui tem que ter o quê? A mesma medida de 132,03 graus. Então, eu vou pegar aqui a minha medida de ângulo, vou clicar A, meu vértice H, voltando, no caso, para o meu G. Certo? Chegando aqui, eu vou verificar o seguinte, ó, que o meu ângulo alfa ele é oposto pelo vértice ao meu ângulo beta. Consequentemente, o meu ângulo alfa e meu ângulo beta, eles têm o quê? A mesma medida, ambos medem 132,03 graus. O mesmo fato acontece com esse outro ângulo aqui, ó, FHA. Esse ângulo FHA, ele tem uma medida, no caso, de 47,97 graus. E o seu ângulo oposto pelo vértice, que no caso seria o ângulo EH, no caso G, ele também tem a mesma medida, que é de 47,97 graus. Então, eu posso dizer que meu ângulo, no caso gama, é oposto pelo vértice ao meu ângulo φ, e meu ângulo alfa é oposto pelo vértice ao meu ângulo B. Simplesmente isso. Ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida, beleza? Então, indo mais para frente, vamos falar agora um pouco de ângulos adjacentes. Para falar de ângulos adjacentes, ele começa falando de ângulos consecutivos. O que são ângulos consecutivos? São ângulos que estão um ao lado do outro e eles têm um lado em comum. Por exemplo, observe esse ângulo em azul, que é formado por C, origem B, certo? É esse ângulo de azul. E eu tenho o meu outro ângulo aqui, ó, que é B, origem A, que no caso é esse meu ângulo aqui meio roseado. Eu vou falar o seguinte, que o meu ângulo azul e meu ângulo rosa, eles são ângulos, no caso, consecutivos. Por que eles são consecutivos? Porque ele tem um lado em comum. Que lado em comum é esse? É o lado OB. Por eles terem o lado OB em comum, eu vou dizer que eles são consecutivos, ou seja, estão
um ao lado do outro, então são ângulos consecutivos, beleza? Avançando mais um pouco, ele coloca a definição mais precisa e fala o seguinte: dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são chamados de ângulos adjacentes. Então, veja bem, dois ângulos, no caso, consecutivos, eles possuem um lado em comum, que nem a gente viu aqui, ó, que é o lado OB, certo? E agora ele fala, se não possuir pontos em comum, eles são consecutivos, no caso, e adjacente. Mas beleza, eu não entendi o que é esse ângulo adjacente. Vamos imaginar essa seguinte situação. Nesse exemplo, ele fala o seguinte, ó, que eu tenho um ângulo AOB, ou seja, aqui, ó, AOB, que é o meu ângulo rosa. E ele pega e fala que ele é um ângulo, no caso, adjacente, ou seja, ele é um ângulo adjacente com o meu ângulo BOC, certo? São adjacentes e consecutivos, beleza? Mas olha só essa seguinte situação. Ele pede agora para mim observar o meu ângulo AOB. Então, olha só, o meu AOB, que é esse ângulo todo aqui, certo? Então, esse ângulo rosa todo. Agora, ele pede para me analisar aqui, ó, AOC. O meu AOC é o azul mais o meu rosa. Então, ele é toda essa região. Então, veja bem, o ângulo AOC, ele tem praticamente, ele abrange toda essa região. Por ele abranger toda essa região, ele vai ter pontos em comum com esse meu ângulo rosa, que é o meu ângulo AOC. Por eles terem, né, pontos, no caso ali, em comum, eu não posso dizer que ele é consecutivo, não posso dizer que ele é, no caso, adjacente, porque ângulos adjacentes não possuem pontos em comum. Então, o meu ângulo AOC, ele é toda essa região. E como o meu ângulo AOC, ele tem, no caso, esse meu ângulo rosa dentro dele, eu não posso dizer que ele é adjacente. Por quê? Porque eles têm pontos em comum, beleza? Então, eu posso dizer apenas que o meu ângulo AOB, ele é adjacente ao meu ângulo BOC. Por quê? Porque eles não possuem pontos em comum, beleza? Então, essa é a segunda parte que fala de ângulos adjacentes e consecutivos. Vindo para essa terceira parte, ele fala de ângulos correspondentes. Então, ele diz o seguinte, ó, duas retas paralelas interceptadas por uma transversal, obtemos 8 ângulos. Trazendo isso para o GeoGebra, para ficar de uma forma mais fácil de visualizar, eu vou fazer o seguinte, ó, vou apagar essas regiões aqui, certo? E vou pegar duas retas. No caso, eu vou pegar essa minha reta, que vai começar nesse ponto e vai até por esse outro ponto, e vou pegar uma outra reta aqui, ó, que vai desse ponto até esse outro ponto. No caso aqui, são duas retas paralelas. Agora, eu vou pegar uma reta que eu vou chamar de uma reta transversal. Então, quando eu tenho, no caso aqui, ó, duas retas, eu tenho duas retas e elas são interceptadas, no caso, por essa reta transversal. Ela atravessa essas duas retas que estão na horizontal e são paralelas. Então, ela atravessa essas duas retas nesse ponto bem aqui em específico, ó, que eu vou dar um zoom e colocar aqui, ó, nesse ponto J. Então, ela intercepta nesse ponto J, mas ela também intercepta, no caso aqui, ó, nesse outro ponto que eu vou colocar bem aqui, ó, que é esse ponto, para ser mais específico aqui, ó, dar um zoom, certo? Nesse outro ponto bem ali. Então, ela interceptou. Quando ela causa essa interceptação, ela forma 8 ângulos. Veja bem, que ângulos são esses? São esses seguintes ângulos aqui, ó. Meu primeiro ângulo é o meu ângulo aqui, ó, IJE, certo? Que ele mede 46,03, certo? E esse ângulo, ele tem um ângulo correspondente aqui embaixo. Esse ângulo correspondente que ele forma aqui embaixo é o meu ângulo JK ali, que também mede quanto? 46,3.
Então, eu posso dizer que esse ângulo é o ângulo correspondente a esse outro ângulo. Beleza? Eu posso dizer também o seguinte, ó, que esse meu outro ângulo aqui, ó, que vai estar bem aqui embaixo, ele vai ter um correspondente aonde? Nessa região aqui de baixo. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que o meu ângulo EJK, que ele tem uma medida aí, ó, de 133,97, ele tem um correspondente que fica nesse mesmo lugar, só que nessa reta aqui de baixo, que mede quanto? 133,97. Então, veja bem, esse meu ângulo aqui de baixo, que é o meu ângulo gama, ele tem uma correspondência com esse meu ângulo quê? Esse meu ângulo φ. Então, eu vou dizer que esses ângulos, eles são o quê? Ângulos correspondentes. O mesmo fato acontece com esse outro, ó, esse ângulo que é formado por JKF, que ele tem uma medida aí, ó, vamos ver de quanto? Que ele tem uma medida aí, ó, de 133,97, é óbvio que ele tem essa medida porque ele é oposto pelo vértice para o meu ângulo φ, eu vou dizer que ele tem um correspondente lá na parte de cima, que o seu correspondente, no caso aqui, ó, vai ser o ângulo, veja bem, ó, IJL, que também mede quanto? Vai ter a mesma medida que ele, que é de quanto? 133,97. O mesmo fato acontece, né, que o seu correspondente para esse ângulo dessa parte aqui de baixo, eu posso dizer que esse ângulo aqui formado por AJ, no caso K, que ele tem uma medida aí, ó, de 46,03 graus, ele tem um correspondente que é essa região que falta completar. Então, eu posso dizer que esse ângulo aqui, FKH, no caso, ele tem uma correspondência com esse meu ângulo aqui de 46,3. Beleza? Então, voltando para o slide, ele fala justamente o que essa imagem representa. Que no caso aqui, ó, o meu ângulo A, o seu correspondente é o ângulo E, certo? O mesmo fato acontece aqui, ó, que o ângulo C, o seu correspondente, no caso aqui, é o ângulo G, e eles possuem as mesmas medidas. O mesmo fato acontece com esse meu ângulo B. Ele tem um ângulo correspondente, que no caso é o meu ângulo F. E essa última imagem aqui, ele fala que o meu ângulo D, ele tem uma correspondência com o meu ângulo H. Isso são ângulos correspondentes. Agora vamos ver de fato como isso é aplicado. Nesse exercício, ele fala o seguinte: dois ângulos correspondentes, determinados por duas retas paralelas, interceptadas por uma transversal, medem 2x mais 40 graus e menos 3x mais 90. Na questão A, ele fala: determine o valor de x. E, por último, ele fala: determine a medida de cada um dos ângulos dados. Veja bem, então vamos fazer o que o enunciado fala. Ele fala de duas retas paralelas. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa primeira reta, certo? E vou pegar aqui, ó, uma segunda reta. Então, aqui, duas retas, no caso, paralelas, que são uma ao lado da outra. Vou colocar aqui uma reta transversal qualquer. Vai resultar, no caso, em dois ângulos. Eu vou ter esse ângulo em vermelho aqui, né? Eu poderia selecionar qualquer um desses 8 ângulos, mas eu vou selecionar esse daqui. Esse daqui eu vou falar que ele é 2x mais 40 graus, beleza? E ele tem o seu correspondente, que o seu correspondente é esse ângulo formado bem aqui. O seu ângulo correspondente é menos 3x mais 90 graus. Eu posso dizer que esse meu ângulo aqui, ó, 2x mais 40 graus, ele é igual a esse meu outro ângulo aqui, que é menos 3x mais 90. Por quê? Porque ele fala que são dois ângulos o quê? Correspondentes. Então, ele quer saber o valor de x. Então, basta eu fazer o seguinte, ó, basta eu pegar aqui, ó, 2x mais 40 é igual a menos 3x mais 90. Eles não são iguais? Então, eu igualei os dois ângulos. Agora, eu vou dizer o seguinte, ó,
Antes da minha igualdade, eu tenho essa expressão que eu vou dizer que ela está no meu primeiro membro. Depois da minha igualdade, eu tenho essa segunda expressão que eu vou dizer que ela está, no caso, no meu segundo membro. O que eu vou fazer agora? Eu vou isolar x. Então, vai ficar letras para um lado, números para outro. No final, eu isolo a letra e obtenho a resposta. Veja bem, então, tudo que for letra, eu vou jogar para o meu primeiro membro. Então, esse 2x ele vai continuar aqui. Esse menos 3x ele é negativo, ele vai para o outro lado positivo, vai ficar igual a 3x, é igual. Esse 90 eu vou voltar a repeti-lo. Esse 40 aqui, ó, ele não é número, então ele vai para onde? Para o segundo membro. Então, esse 40 ele é positivo, ele vem o quê? Negativo. Agora eu somo, ó, 2x mais 3x, e isso vai me resultar em quê? Em 5x. Isso é igual a quem? 90 menos 40. 90 menos 40, isso é igual a quanto? A 50. O meu 5, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó, x é igual a 50 dividido para 5. Isso vai implicar que meu x é igual a 50 dividido para 5, que é igual a 10. Então, a medida do meu x vai ser igual a 10. Mas só que agora ele fala, ó, determine a medida de cada um dos ângulos dados. Vamos analisar isso? O meu ângulo ele é 2x mais 40. Mas só que o meu x vale quanto? Vale 10. Então, eu vou escrever bem aqui, ó. Para meu primeiro ângulo vai ser 2 vezes quem? Vezes x. Mas o x vale quanto, né? 10, então vai ficar 2 vezes 10 mais 40. 2 vezes 10 é 20, certo? 20 mais 40, isso vai dar igual a 60 graus. Então, esse meu ângulo aqui mede 60 graus. Consequentemente, esse meu ângulo aqui vai ter que medir quanto? Vai ter que medir 60 também. Comprovando, esse meu segundo ângulo vai ser menos 3 vezes quem? Vezes x. Mas o x vale quanto? Vale 10. Mais quem? Mais 90. Então, menos 3 vezes 10, isso vai dar igual a menos 30. Menos 30 mais 90, isso vai dar igual a quanto? 60. Então, esse daí é o modo de aplicar a teoria que estudamos logo acima. Resolvendo essa segunda questão. Para resolver essa segunda questão, eu vou apagar tudo que está aqui, certo? Apagando tudo que está aqui, apagando. Beleza. Essa segunda questão, ele fala o seguinte, ó, dois ângulos opostos pelo vértice medem 3x menos 75 e x mais 15. Determine o valor de x. Então, veja bem, ó, dois ângulos opostos pelo vértice, eu posso desenhar assim, ó, duas retas que se cruzam. Aqui ela tem o vértice V. Então, meu primeiro ângulo, ele fala que mede, no caso, x mais 15, certo? Mais 15 graus. O meu outro ângulo, ele fala que é oposto pelo vértice, ele fala que é 3x menos 75. Olha só, dois ângulos opostos pelos vértices, ele tem o que? A mesma medida. Então, basta eu vir aqui igualar, ó, 3x menos 75 é igual a x mais 15. Agora, eu vou fazer a mesma operação que eu fiz na questão anterior. Letras vai ficar no meu primeiro membro e números vai para o meu segundo membro. Então, olha só, esse x aqui, ele está somando, ele vai passar para o outro lado, no caso, subtraindo. Então, vai ficar 3x menos x, certo? Esse 15 eu vou repetir. O meu 75, ele está subtraindo, ele vai para o outro lado como? Somando, certo? Agora eu faço, ó, eu tenho 3x e perco 1, eu vou ficar, no caso, com 2x. 15, no caso, mais 75, isso vai me resultar igual a 90, certo? O 2, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó, x é igual a 90 dividido para 2. Isso implica que o meu x ele é igual a 45 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, ele mede 45 graus. Consequentemente, esse meu outro ângulo mede quanto? 45 graus. E isso daí que acabamos de aplicar
no caso, são ângulos opostos pelo vértice. Galerinha, era isso que eu queria trazer para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Me pergunte lá nos comentários que ajudarei. Até breve. Fui!